Cabo CA 90 metros é 20 microinversores. Então eu vou apresentar aqui para você dois cálculos em corrente contínua e corrente alternada, certo? Então, para a corrente contínua, para sistema de energia solar, as regras são mais rigorosas. Apenas 2% são permitidos para a corrente contínua, certo? Então, primeiro exemplo, um sistema solar DC a 750 volts tem perdas menores do que um sistema microinversores a 230 volts de corrente alternada. Então aqui nós temos um cálculo para a corrente contínua, certo? Comprimento máximo 1000 metros para uma corrente de 13 multiplicado por 2 por 1000. As perdas permitidas é 2%, certo? Em corrente contínua. Constante do cobre, 2%, 750. Então, o cabo é 35 milímetros, certo? Então, você pode usar até 1000 metros para a corrente contínua, certo? Então, vamos para microinversores. Agora, é corrente alternada. Apenas 1% é permitido. Você que é diferente de corrente contínua. Corrente contínua é 2%, corrente alternada 1%. Conectada aqui na rede, certo? Então, nós temos uma corrente de 20 amperes, um sistema microinversor de 5 kW, multiplicado por 2 por 90, dividido por 56, 1%, multiplicado dá 27,95. Então, aqui é 20 microinversores nessa situação, porque o cabo é gigante, é grande. Por que que é grande? Então, vamos aqui, ó. Então aqui embaixo 25 milímetros, monofásico 5 kW, não importa se é inversores monofásicos ou microinversores, a potência é 5 kW, comprimento máximo 62. Então aqui meus cálculos passam para 90, no caso aqui 90 metros está reprovado, porque é 27,95, mas a tabela aqui está mostrando até 62 para 25 milímetros, certo? Entenderam? Você vê que eu estou fazendo cálculo aqui monofásico, presta atenção. Qual é o comprimento máximo para um sistema monofásico? Microinversores e inversores em corrente alternada, 62 metros, monofásico. Então, para 90 metros está reprovado o seu projeto, certo? 90 metros está reprovado, que passou de 25 milímetros, é 27. Entenderam aí até agora? Então, ontem eu apresentei esse vídeo aqui, ó. Ontem eu apresentei esse vídeo. No Brasil, a tensão solar chega a 242 a 257. Eles não estão tentando matar ninguém, mas o sistema vai resultar na morte de pessoas. Uma tensão altíssima, certo? E isso no sistema conectado à rede. Milhares de sistemas solares brasileiros conectados à rede estão funcionando nesta tensão, com sobretensão na rede, certo? Então, eu apresentei esses cálculos aqui ontem. Inversor como reduzir 242 para 237. Então, você tem que reduzir essa tensão. Como? Você tem que aplicar a lei de Ohm, os cálculos precisos, efeito Joule mais efeito capacitivo. Essas tensões máximas permitidas no Brasil, os dois países que têm as menores tensões em circuitos monofásicos é Brasil e Japão. No Brasil, o máximo permitido 242. Se você multiplicar por 0,03, aqui é 7,26, efeito capacitivo. Joule mais efeito capacitivo. Então chega a 7,26 volts. Se tem aqui 40 metros de extensão por 2, 0,17 ohms, milímetros por metro, na temperatura de 20 graus, mais 30 graus, 50 graus. Então, 50 graus vai dar isso aqui, 1,1965. Se você multiplicar todos esses valores, você vai obter essa resistência ohmica aqui, 1,6272. Então, eu vou calcular a tensão, 1,6272 por 20, dividido por 6. Você está usando o cabo errado. Você, que é instalador do Brasil, usa o cabo errado. Eu, indústria solar, instalador solar.
Então a tensão vai chegar a 5,42 mais 7,26 de efeito Joule mais capacitivo, que é igual a 12,68 mais 240, chegou 254,68. Na aula passada eu somei 12,8 mais 68 mais 230, errado. O correto é 12,68 mais 242, que é igual a 254,68. Então essa tensão ela pode chegar a 257. No Brasil já chegou até 260. Na Austrália já chegou a 260. Certo? Então, como corrigir isso aqui? Aqui tá. Então você aplica, tá aqui a mesma resistência na temperatura de 50 graus Celsius, multiplicado por 20, dividido por 16. Você vê que o diâmetro do cabo aumentou. Eu tive que aumentar o diâmetro do cabo para reduzir a tensão. Então você vê que aqui já deu 2 volts. Diferença aqui, ó, grande, aqui deu 5,42, aqui deu 2, ó. Como foi reduzida as perdas do efeito Joule capacitivo, então a tensão caiu para 4,6. Se você somar 2 mais 4,6, 6,6 volts. Resolvido. 230 é a tensão padrão, que tem que estar em funcionamento na rede, mais 6,6, dá 236. Então, tá aqui a tensão chegou a 237, que está normal. Certo? Normal. Então foi reduzido como? Você tem que aumentar o diâmetro do condutor. Você vê que aumentei de 6 milímetros, errado, para 16. Onde é que está esses 16? Aqui, ó, na tabela, ó. Está aqui 16 milímetros, 40 metros, para 5 kW. Então está correto meus cálculos. Essa tabela é internacional, não existe no Brasil. Então isso significa que todos os dimensionamentos de painéis solares, condutores especificados nos inversores estão errados. Eu nunca acreditei em especificação de inversores e painéis solares. Eu nunca acreditei em especificação de inversores e painéis solares. Então essa tabela aqui está fora de especificação de condutores elétricos dos inversores. Então essa aqui é a norma padrão internacional aprovado. Aprovado. Se você está usando cabo de 6,10, você está errado. Porque a queda permitida é 1%. Aí você confunde sistema solar com sistema convencional, achando que energia solar pode ter uma queda de 5% e não pode. Você não pode confundir sistema solar com sistema convencional, são coisas diferentes. Tudo no sistema solar é o inverso. Energia solar é o inverso sobre carga. Quando há um aumento de 5% de queda de tensão, há um aumento de 5% da tensão. Se há um aumento de 10% de queda de tensão, há um aumento de 10% na tensão. Tudo no sistema solar é o inverso. Tudo é o inverso. Então, o que significa isso aqui? Quando o seu sistema solar está funcionando em sobretensão, seus aparelhos começam a fumar. Porque o que representa isso aqui, ó? Seus dispositivos fumando. Não é você fumando, seus dispositivos fumando. Que significa isso aqui, ó, que eu escrevi, ó. Significa o quê? Significa o quê? Significa isso aqui que eu escrevi, ó. Eles não estão tentando matar ninguém, mas o sistema vai resultar na morte de pessoas. O que significa? Tá aqui, ó. Representa isso aqui. Que está escrito lá. Certo? Sobretensão na rede. Isso aqui significa sobretensão na rede. Não é crack de Cracolândia. Isso aqui significa sobretensão na rede. Seus aparelhos elétricos já estão fumando, estão esquentando. Mas acontece hoje aparelhos elétricos esquentar com sobretensão. Você reduz a vida útil dos aparelhos elétricos com sobretensão. Olha aí, ó, sorrindo do Brasil, ó. Sorrindo do Brasil. Aonde já se viu cabo CA de 90 metros para microinversores? Então evite microinversores. Se você vai usar um cabo com 90 metros, você tem que evitar.
microinversores. Tá aqui, ó. Fim. Microinversores, 90 metros CA. De cabo CA é o fim dele. Fim dele porque foi reprovado. Você não pode usar mais do que. Você não pode usar 90 metros. Você não pode usar 90 metros de cabo. 45 mais 45 você não pode usar no microinversores. Olha aqui também, ó. Prova KVA CV. Fim híbrido. Ele não sabe qual é essa relação KVA-CV. Eles estudam, fazem curso superior no Brasil, eles não sabem o que é a relação KVA-CV. Aí eles compram inversor híbrido barato e ainda vão instalar sem baterias. Ele não estuda a lei de eletricidade. Eles não estudam. Procura esses cálculos aqui no Brasil. Se ele encontra esses cálculos precisos de efeito Joule mais efeito capacitivo, eles não encontram na internet, nem na universidade, nem em escolas técnicas, nem no Senai, em lugar nenhum no Brasil. Eles não encontram esses cálculos. Porque eu estou calculando aqui temperatura, ó. Estou calculando temperatura, efeito Joule, capacitivo. Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Dê um gostei, se inscreva no canal, até a próxima aula.